Olá, querido irmão, querida irmã, como é bom neste sábado podermos meditar o Santo Evangelho, justamente na festa de São Tiago Maior, um dos principais apóstolos de Cristo, aquele que evangelizou a cidade de Jerusalém e arredores. Vamos ouvir com carinho o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe dos filhos de Zebedeu aproximou-se de Jesus com os seus filhos e ajoelhou-se com a intenção de fazer um pedido. Jesus perguntou: "O que tu queres?" Ela respondeu: "Manda que estes meus 2 filhos se sentem no teu reino, um à tua direita e o outro à tua esquerda." Jesus então respondeu-lhes: "Não sabeis o que estáis pedindo? Por acaso podeis beber o cálice que eu vou beber?" Eles responderam: "Podemos." Então Jesus lhes disse: "De fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais Ele os preparou." Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram irritados contra os 2 irmãos. Jesus, porém, chamou-os e disse: "Vós sabeis que os chefes das nações têm poder sobre elas e os grandes as oprimem. Entre vós não deverá ser assim. Quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Pois o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate em favor de muitos." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Este evangelho é importantíssimo, meus queridos. Vamos ver bem o contexto. Vejam que Jesus está subindo para Jerusalém, onde ele será preso, julgado, condenado à morte, chicoteado, ou seja, torturado, humilhado, crucificado e morto. Tudo isso está para acontecer na vida de Jesus. No entanto, depois de já cerca de 3 anos, reparem bem, 3 anos andando, caminhando ao lado de Jesus, os discípulos ainda não haviam entendido bem qual era a missão de Jesus e qual era a missão deles a partir da vinda do Mestre Jesus Cristo. Tanto é verdade que numa cena insólita, mas que não é estranha, a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, justamente o Tiago que estamos comemorando hoje a festa, a mãe dos filhos de Zebedeu, João e Tiago, se aproxima de Jesus e lhe pede para que os seus filhos possam ocupar os lugares à direita e à esquerda de Jesus. Naqueles tempos antigos, as pessoas que ocupavam as cadeiras ao lado da cadeira central do rei eram os 2 principais ministros do rei, os 2 principais intendentes do rei. Então, quando numa sala de audiências o rei se sentava na cadeira principal, no trono dele, nas cadeiras imediatamente abaixo, que era sempre abaixo da do rei, sentavam seus 2 principais ministros, os seus 2 principais encarregados. Na cabeça daquela mulher e na cabeça de João e Tiago, filhos de Zebedeu, Jesus estava indo para Jerusalém não para dar a sua vida em resgate pela humanidade, não, mas estavam se dirigindo a Jerusalém para assumir o poder. Eles pensavam que Jesus Cristo fosse provocar uma certa reviravolta, uma certa comoção social, uma certa agitação e tomar o poder da mão dos romanos. Vejam só o quão distante da realidade estavam essas pessoas. E, no entanto, era gente que seguia Jesus dia e noite. Era gente que ouvia Jesus Cristo pregar sempre. O que demonstra que não é a teoria só que convence, não é a pregação somente que convence, é a prática, é a vida. E se faz esse pedido insólito. Jesus responde com uma outra pergunta: porventura, por acaso, podeis beber do cálice que eu vou beber? Ou seja, vocês vão poder experimentar as dores, o sofrimento, tudo aquilo que eu vou experimentar? E eles também não entenderam o que a palavra cálice aqui significava. Ainda não havia acontecido a última ceia.
Cristo ainda não havia celebrado a sua primeira Eucaristia. Então eles não tinham noção de que cálice fosse isso. Eles estavam pensando que fosse o cálice de brinde da festa, da coroação de Jesus, da entronização dele como rei de Israel. Talvez pensassem nisso, por isso que responderam tão prontamente: sim, podemos beber desse cálice. Eles não tinham a mínima ideia. E Jesus até acha graça, ironiza e fala: de fato, vós bebereis do meu cálice, mas não depende de mim conceder o lugar à minha direita ou à minha esquerda. Meu Pai é quem dará esses lugares àqueles para os quais ele os preparou. Ou seja, Jesus Cristo deixa claro, deixa evidente, que no reino dele o que importa não são os cargos. No reino dele o que importa não é a posição que a pessoa ocupa. Tanto que depois ele vai falar: olha, isso aí acontece entre vocês. Vocês é que construíram uma sociedade onde há alguns que mandam e outros que obedecem, há uns que se sentem superiores aos outros e outros que se sentem inferiores, ou são tratados como se fossem inferiores e assim por diante. Então Jesus Cristo, ele deixa claro que isso não era a vontade de Deus. O mundo é que transformou a sociedade numa grande desigualdade e que faz com que as pessoas muitas vezes se sintam inferiores, subalternas, tristes, abatidas, infelizes, porque não percebem o que elas estão fazendo nesse mundo. Jesus Cristo deixa claro: não, no meu reino não será assim. Mas quem for o servidor é que vai ser o maior. Né? Entre vós será assim: quem quiser tornar-se grande, torne-se vosso servidor. Quem quiser ser o primeiro, seja o vosso servo. Gente, essa máxima de Jesus irá ser repetida em várias ocasiões dos santos evangelhos. E é o apelo mais importante: quem quer ser grande, seja servidor. Quem quiser ser salvo, sirva, trabalhe em favor dos irmãos, trabalhe em favor das pessoas. Mas não trabalhe já esperando a recompensa, porque quem trabalha já contando como certa recompensa, está fazendo um negócio com Deus, uma espécie de barganha. Não, eu trabalho para o seu reino, te sirvo, tal, com humildade, e em troca o Senhor me dá a salvação. Não, não é assim que funciona. A salvação que Jesus Cristo nos dá é gratuita. Porque por mais que façamos, nós somos servos inúteis. É isso que Jesus Cristo uma vez disse claramente: vós sois servos inúteis. Por mais que trabalhemos para Ele, ainda não atingiremos o que Ele já fez por nós. Ele já trabalhou por nós. E isso a gente não reconhece, a gente não avalia. A gente não avalia. Então, é importante que a gente se pergunte. Eu deixo 3 perguntinhas para todos vocês, meus queridos, rezarem a partir desse Santo Evangelho de hoje. Afinal de contas, a gente aceita esse Cristo aparentemente derrotado, esse Cristo crucificado, esse Cristo que não vai ocupar trono, nem ter coroa, esse Cristo que será praticamente execrado da sociedade judaica? Eu aceito o meu mestre e Senhor dessa forma? Uma outra questão que surge, que emerge, que brota desse Santo Evangelho: será que nós nos damos conta que isso que Jesus Cristo passou também será o nosso destino? Nós não podemos esperar glórias, poder e reconhecimento dessa sociedade. Pelo contrário, nessa sociedade o que manda é o dinheiro, é a aparência, é o luxo, é a beleza, é o prazer. É isso que impera e predomina na sociedade atual. No reino de Deus tudo é diferente, completamente diferente. O que agora tem valor, lá não tem valor algum. O que lá tem valor, aqui não tem valor algum. Então, pense bem. Quais são os seus valores? Quais são as virtudes que você tenta cultivar na sua vida? E para terminar, a gente vê que os filhos de Zebedeu são lançados de novo de volta ao grupo. Não há salvação individual. Não adianta eu pensar que eu possa fazer um conchavo com Deus, como tentou a mãe dos filhos de Zebedeu, fazer um conchavo com Jesus para introduzir seus filhos na cúpula do poder que ela imaginava que existiria com Jesus Cristo em Jerusalém. Não haveria cúpula de poder algum, haveria a cúpula do serviço.
E nisso, João e Tiago foram exemplares, foram grandes servidores de Deus. E que esse testemunho deles seja também o nosso. E por fim, então, fica essa questão. Você está a fim de ser realmente um apóstolo de Jesus Cristo? Vamos então agora, querido irmão, querida irmã, rezar. Concluindo essa semana, nós queremos colocar nas mãos de Deus todas as pessoas enfermas, suas famílias que muitas vezes estão no desespero, os nossos irmãos desempregados. São tantos os que precisam de nossa ajuda. Vamos rezar. Deus eterno e onipotente, descanso na fadiga, amparo na fraqueza. Todas as criaturas de vós recebem energia, existência e vida. A vós recorremos invocando a vossa misericórdia, porque continuamos a sentir a fragilidade da condição humana, ao passar pela experiência de uma nova epidemia viral. A vós confiamos os doentes e as suas famílias. Curai-os no corpo, na mente e no espírito. Ajudai todos os membros da sociedade a cumprir o seu dever e a reforçar o espírito de solidariedade entre si. Amparai e confortai os médicos, os profissionais de saúde na linha de frente, bem como todos que prestam cuidados de saúde no desempenho do seu serviço. Vós que sois a fonte de todo bem, enchei de bênçãos a família humana. Afastai de nós todo o mal e dai uma fé sólida a todos os cristãos. Livrai-nos da epidemia que nos está a atingir, para que possamos retomar com serenidade as nossas ocupações habituais e louvar-vos e dar-vos graças de coração renovado. Muito obrigado por você ter nos acompanhado, você também que nos ouve pela Rádio Assunção. Até segunda-feira, se Deus quiser.